Você acabou de pegar um filhote e está perdido. Você não sabe o que você vai ensinar, por onde começar, tem um monte de dúvida, porque antes de você pegar ele, você estava com maior expectativa, agora ele chegou. Agora ele está se comportando, ele está se relacionando com o ambiente. Então esse vídeo é para que você possa pensar em algumas formas e vou te dar uma direção de como e de que forma começar a ensinar o seu filhote e o que você precisa fazer e o que você precisa ensinar o seu filhote. Normalmente a gente tem muitas variáveis para responder essa pergunta, então não é uma pergunta de regra, tá? Você tem que fazer isso. Tem coisas que são essenciais, são padrão e que precisam acontecer de fato, porque o cachorro vai se relacionar com o mundo humano. Mas a primeira forma de você saber o que você vai ensinar para o seu filhote, eu costumo dizer que é a demanda. O que seu cachorro está fazendo hoje? Quais são as coisas que você está se incomodando que ele está fazendo? Significa o seguinte, o seu cachorro está descobrindo como o mundo é. E ele tem duas formas de fazer isso. Uma, sozinho, por tentativa e erro. E outra, sendo guiado por você. Porque você vai gerenciar tudo que está ao redor dele. O acesso que ele tem aos ambientes, aos objetos, o que está ao alcance, o que não está, a rotina que você tem, os hábitos que você está criando. Então tudo isso está na sua mão. Mas o cachorro ele vai aprender a se relacionar nesse contexto. Então, normalmente o que vai acontecer? Cachorro, filhote, chora, pula, late, morde, não sabe ficar sozinho, destrói objetos. Então, sob demanda, você vai fazer até um exercício, que é o seguinte, você vai pegar um papel e uma caneta, vai escrever problema, o meu cachorro está pulando, meu cachorro está chorando, meu cachorro está destruindo. E aí a gente vai procurar a solução para isso. O que acontece? O cachorro não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe se comportar, ele não tem um padrão que ele sabe que ele precisa fazer aquilo. E normalmente as pessoas falam assim, mas ele não me obedece. O cachorro acabou de chegar, tem 1, 2 semanas, e fala, mas ele não me obedece quando eu falo para ele não fazer. Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é a comunicação humana, ele é especializado em comunicação canina. É seu papel, é sua responsabilidade se especializar na comunicação canina. Entender por que certo comportamento acontece, por que acontece naquela intensidade e o que o cachorro traz sob demanda. Então, algumas raças vão ter algumas características meio esperadas. Então, um Border Collie, por exemplo, ele vai perseguir os objetos com mais facilidade, ele vai correr, ele vai ser muito mais ligado. Um Bulldog francês, ou aliás, um Bulldog inglês, que ele é mais gordinho, mais pesadinho, ele vai ser mais desengonçado, ele vai respirar com mais dificuldade. Então, sob demanda, tem muitas coisas que a gente vai conseguir identificar. Mas o principal é que você precisa ensinar para ele como ele vai se comportar. Então, se a sua demanda é algo que ele não sabe como fazer, o seu papel é ensinar. Lógico, isso é meio óbvio, né? Só que assim, se ele está destruindo algo, você vai precisar oferecer uma alternativa que ele possa destruir, tá? Você precisa oferecer o que ele pode fazer. Então, sob demanda, a primeira coisa a ensinar para o seu filhote é o que ele pode fazer. Esquece ensinar o que ele não pode fazer. Porque se ele está fazendo, é porque ele está tendo formas e acesso de fazer isso. Se ele está destruindo e pegando o que não pode, o seu papel é gerenciar isso. Você não pode deixar ao alcance dele. Se o seu cachorro está criando um apego muito grande por você, o problema está sendo a forma que você se relaciona com ele. Sob demandas, significa que tem coisas mais imediatas. O problema já está acontecendo. E a minha melhor recomendação é procure um profissional para te acompanhar. Porque, infelizmente, se você é um leigo ou uma leiga, leigo que eu me refiro em relação ao profissional. Você pode ter tido cachorro e já ter tido várias experiências bacanas, mas agora o seu cachorro ele não sabe de nada e você não está sabendo como conduzir. Então, não perde tempo, procura um profissional. Inclusive, eu faço atendimento online, caso você queira. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você entre em contato e eu te explico como funciona o meu trabalho. Mas, além da demanda, que são coisas mais imediatas e é mais difícil de eu dizer aqui através de um vídeo e até muito mais difícil você ter uma resposta adequada para a sua realidade, a gente vai pensar em coisas que nós podemos prevenir, coisas que a gente pode evitar que aconteça. Inclusive eu tenho um vídeo que eu falo 5 coisas
que podem ajudar você a adequar desde já até conseguir contratar um profissional, tá? Vou deixar esse vídeo aqui no link ou no card aqui em cima que você acesse esse vídeo e assiste também. Então, sabendo que a gente pode ensinar coisas, nós vamos prevenir que problemas futuros aconteçam. Então, a melhor coisa a ser ensinada para um filhote é como o nosso mundo humano funciona. Ele não sabe, não vem instalado de fábrica. Se nós não ensinarmos, ele vai aprender sozinho. E normalmente sozinho ele aprende do jeito dele, que nem sempre é o melhor jeito. Então a primeira coisa que a gente precisa ensinar é que o mundo é um lugar legal, tá? O mundo humano é um lugar legal. Quando eu me refiro a lugar legal, significa o quê? Não é um lugar hostil, não é um lugar que o cachorro precisa sentir medo, não é um lugar que o cachorro precisa se sentir inseguro. Então na primeira fase da vida dele, o principal é ele aprender isso. Que ele pode se sentir confiante, que ele pode confiar no ser humano, que ele pode confiar no ambiente onde ele está. Porque se ele sente insegurança, ele vai ficar com medo. E o medo vai fazer com que ele queira fugir, que ele destrua objetos, que ele se desespere, que ele faça xixi onde não deve. Então vocês vão ver que existe o problema da demanda, né? Um problema mais iminente que a gente vai ver, mas isso parte de a gente não construir um mundo adequado para ele. Então, quando você vai ter um filhote, o ideal é você preparar o mundo para ele antes de ele chegar, né? Se você está vendo esse vídeo, talvez o seu cachorro já está aí, já está tacando terror, né? Mas o principal é ensinar o mundo que o mundo é uma coisa legal. Então, o mundo não pode ter bronca no começo da vida dele, porque eu não posso brigar com ele por algo que eu nunca ensinei para ele. Ah, mas ele está comendo o que não pode, eu vou falar não e dar uma chinelada nele. Será que ele vai entender que ser humano é uma coisa legal? Então tá vendo que a gente pode fazer com que o cachorro não sinta medo, mostrando que o mundo é um lugar seguro? E como que a gente faz isso? Oferecendo as alternativas adequadas, mostrando que ele pode comer tranquilamente, que ele pode brincar tranquilamente, que ele pode expressar o comportamento natural de cachorro tranquilamente. Lógico que quando eu me refiro a isso, não significa que você não vai ensinar para o cachorro alguns comandos, ensinar ele a não fazer coisas. Vai ensinar sim. Só que a primeira coisa, o seu objetivo tem que ser ensinar o que ele pode fazer. Junto a isso, acontece o quê? Existe um momento que ele precisa associar tudo que está relacionado ao mundo humano. Vamos chamar isso de socialização. Socialização é ele se relacionar com todas as coisas que está relacionado ao mundo humano. Começa com o próprio ser humano, né? Ele aprender a se relacionar com as pessoas. Para isso, ele precisa ver o máximo de pessoas possível, de tamanhos diferentes, né? Pessoa alta, pessoa baixa, pessoa magrinha, pessoa gordinha, pessoa de cabelo curto, pessoa de cabelo comprido, pessoa de cabelo cacheado ou cabelo crespo, black power, pessoa com careca, né? Pessoa de bigode, de barba, sem bigode, sem barba, mulher, homem, criança, menino, menina, idoso, pessoas com deficiência, porque existem alguns aparelhos, né? Cadeira de roda, bengala, andador. Então, baseado na sua demanda, né? De repente você tem um idoso em casa, vai ter coisas de idoso, né? Bengala, andador, vai ter uma pessoa andando mais devagarinho, né? Mais curvadinho. Se você tem crianças, o seu cachorro já vai ter um contato maior com crianças. Crianças fazem muito barulho, grita, tem muito brinquedo, né? Crianças de idades diferentes. Então, é importante a gente mostrar para o cachorro que existe esse mundo, tá? E mostrar é simplesmente visual mesmo, ele vai ver que coisas acontecem. Então, o seu filhote, ele precisa ver pessoas o máximo possível e criar experiências bacanas com essas pessoas. Como? Pessoa traz conforto, pessoa traz carinho, pessoa traz petisco, pessoa traz mordedor para ele brincar. Logo, pessoas não são inimigas. Nós precisamos disso para que o cachorro não crie inimizade, que ele não fique bravo com os outros e não saia mordendo ninguém, tá? Outra relação que a gente precisa ensinar o nosso cachorro é com as relações dos objetos que nós temos no mundo humano. Então, tudo que é coisa que nós usamos. Por exemplo, objetos domésticos de limpeza. Então, uma vassoura, rodo, um pano, aquele mop, né, que a maioria das pessoas conhece, né, que a gente chucha ele na água e depois limpa, aspirador de pó, secador de cabelo, não é doméstico, não é de limpeza, mas secador de cabelo, produtos de limpeza em si, né, que tem cheiros diferentes. Então o nosso cachorro ele pode aprender a se relacionar com isso. De que forma? Com coisas boas. Então tudo que é de comer sempre vai ser bom.
Então ofereça petisco, ofereça um mordedor sempre junto com essa coisa que pode ser problemática. Dessa maneira a gente torna a coisa normal, tá? Então é muito mais fácil eu aprender que uma coisa é normal tomando uma cerveja e comendo um petisco do que estressado e irritado na fila do banco, tá? Então é importante a gente associar coisas boas com coisas não tão boas para as coisas não tão boas virarem boas. Então essa é a maneira, eu mostrar os objetos para o meu cachorro o quanto antes. Eu fiz um vídeo sobre a idade do cachorro, né? Se ele é um filhote, se ele é um adulto, se ele é um idoso. Vou deixar aqui em cima e aqui embaixo também para que você possa acessar. E ali eu mostro a primeira fase da vida do cachorro, o primeiro ano, que é muito importante a gente apresentar isso para o filhote, tá? Então, objetos humanos são importantes, assim como não só objetos de limpeza, mas objetos móveis. Então, um sofá, uma cama, uma cadeira, uma rede, uma cadeira de praia, dependendo de onde você mora, um abajur, uma bicicleta. Todos os tipos de objeto nós precisamos associar para o cachorro que aquilo ali é algo que não é tão importante, que ele não precisa sentir medo. Lembra que eu falei? O mundo para o cachorro tem que ser um ambiente confortável. Ele não precisa sentir medo dessas coisas. Além disso, de diversos objetos que nós podemos mostrar, aí vai muito de acordo com a sua realidade, né? Então, por exemplo, você pode ser um marceneiro, você vai viver com um cheiro de madeira, vai ter mais madeiras talvez aonde você mora, vai ter ferramentas relacionadas à madeira onde você mora, ou você pode ser um profissional da área da saúde, você vai ter instrumentos da área da saúde na sua casa, ou objetos similares, ou cheiro de coisas de saúde na sua casa. Então o cachorro ele vai se relacionar com o mundo através sempre de algo confortável. Se não for confortável, ele tem dúvida, dúvida causa insegurança, insegurança é o prenúncio de algumas coisas ruins, tá? Que partem da emoção medo. Então, para ele não sentir medo de nada, a gente precisa mostrar todos os tipos de objetos. Além disso, nós também temos odores relacionados a esses objetos e não só esses objetos, odores como uma maneira geral. Odor é a principal forma de comunicação do cachorro. Então, nós precisamos mostrar cheiros diferentes. Cheiros de comida, cheiros de tempero, cheiros de produto de limpeza, cheiros de ambientes diferentes, né? Então, por exemplo, quem mora em São Paulo, perto do Rio Tietê ali, tem um cheiro horrível, né? Então, cheiros de ambientes diferentes, cheiro de carro, né? De fumaça, cheiro de queimado, cheiro de cheirinho de casa, perfume, né? Coisa perfumada também acaba sendo importante. Só que o que é importante considerar? Tudo que é odor para o cachorro, como é a principal via de comunicação, os odores o cachorro sente muito mais do que a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com coisas muito perfumadas para justamente o cachorro não espirrar ou não gostar. E principalmente se a gente associar o cheiro a uma experiência negativa. Então, por exemplo, você usa um perfume X e você é uma pessoa muito, muito brava com o seu cachorro. Aí você vai lá e dá um tapa nele. Ele vai associar não apenas o seu tapa, né, que o ser humano ele é duvidoso e que é hostil, mas o cheiro que esse ser humano traz. E aí, em algum momento, ele vai sentir uma pessoa chegando com o mesmo cheiro que o seu, só que não é você. Aí o que ele faz? Insegurança, desconfiança, sente medo. Aí a gente tem problema com morder, rosnar e ficar reativo a pessoas. Então, olha só como é importante a associação dos eventos, tá? Então, precisamos mostrar todos os tipos de cheiros para o cachorro. Outra coisa importante para o nosso filhote é outros indivíduos, outros animais, outros cães, gatos, pássaro, coelho, galinha, vaca, todo tipo de animal que ele vai vivenciar na vida dele, né? Ele não precisa conhecer um leão, por exemplo, a não ser que ele vai viver com um leão, né? Ele não precisa conhecer sei lá, qualquer bicho, você entendeu a ideia, né? Então, o ideal é que o cachorro crie muita relação inicial na vida, principalmente visual, para ver que aquilo ali não é um problema. Especialmente coisas que ele vai vivenciar muito. Por exemplo, outros cães. Então, o seu filhote ele precisa ver muitos cães. Ele não precisa se relacionar diretamente com ele, não. Ele precisa ver muitos cachorros. Muitos cachorros é o seguinte. O ideal é que nos primeiros 6 meses da vida dele, ele tenha visto pelo menos uns 100 cães. Pelo menos. Então é onde ele precisa ter muito contato visual para ele normalizar aquela coisa. É o que acontece com a gente.
Muitas coisas não são mais problemas para nós porque a gente aprendeu que aquilo ali é normal. Eu vou normalizar o que eu vejo muito. E se eu não vejo muito, o que faz? Chama minha atenção. Então, para que seu cachorro não desenvolva nenhum problema relacionado a cães, a socialização, a gente precisa mostrar para ele, e assim que ele estiver apto a um contato social mais direto, né, após o ciclo vacinal, é onde sim a gente constrói as experiências, para ele também não ter nenhuma experiência negativa com o cachorro. Então, para ele não ser atacado por um cachorro ou ele não desenvolver reatividade contra outro cachorro. Isso a gente está falando de prevenção, tá? Então, sob demanda, às vezes você já está vendo que o seu cachorro já está demonstrando essa dificuldade. Então, você precisa de um profissional, sem sombra de dúvidas. Agora, se ainda você não sabe o que fazer, você já tem uma direção. Vai precisar socializar esse cachorro, tá? Além de indivíduos, né, outros animais, é importante a gente ensinar que animais também não são problema. Então, ensinar para o nosso cachorro indiferença a outros animais, ou que ele pode estar tranquilo perto de outros animais, é fundamental. É muito equivocado da nossa parte associar que outros indivíduos está relacionado apenas à atividade de interação. Se eu ensino isso, o que o meu cachorro aprende? Que ele precisa interagir com todos os indivíduos que ele vê. Aí ele vira aquele cachorro pidão. Ele quer interagir sempre, ele quer brincar sempre. Então é fundamental, sim, você apresentar o cão, apresentar que ele pode interagir e brincar, mas também aprender que ele não precisa interagir com todo mundo e ele também pode aprender a ficar mais relaxado perto de outro indivíduo. Outra informação fundamental para que a gente possa oferecer para o nosso cachorro é ele aprender ambientes diferentes. Ambientes que eu me refiro é o contexto como um todo. Se ele vive num ambiente muito calmo, se ele vai para um ambiente mais agitado, ele vai sentir muita dificuldade. Então, quanto mais cedo a gente mostrar isso para o nosso filhote, melhor é. Então ele aprende um contexto dentro de casa, ele aprende um contexto fora de casa, ele aprende um contexto na casa de outras pessoas, ele aprende um contexto onde tem um ambiente rural ou um ambiente de cidade, uma cidade mais agitada, porta de escola, parquinho de criança, um shopping, um restaurante, uma sorveteria. É importante que nós apresentemos isso para o nosso cachorro para que ele aprenda que o mundo humano vai ter essas coisas e que ele pode ver que isso ele pode ficar tranquilo. Para quê? Para que no futuro você consiga sim passear com ele, levar ele no shopping e ele não demonstrar nenhuma dificuldade, ele ir num restaurante com você, ir numa viagem. Só que vamos pensar num contexto como o shopping. Tem escada rolante, tem muita luz, muito cheiro, pessoa passando, carrinho de criança, barulho, estampido, cheiros que são infinitos, cheiro de comida, cheiro de coisa que não é comida. Enfim, tem um ambiente tão imprevisível que o cachorro pode ficar perturbado. Então, na infância, quanto mais a gente apresentar isso, melhor é para o nosso cachorro. E você está vendo que eu não estou falando nada para você do que você tem que ensinar para o seu cachorro obedecer. Isso é importante, a gente no futuro ensinar coisas relacionadas a como ele vai se portar nesses contextos, mas o principal é ele associar que todo esse mundo humano é uma coisa tranquila de se vivenciar. Lógico que a gente tem que considerar assim. Cães desenvolvem preferências, igual nós. Tem cachorro que não vai ser apto a frequentar um shopping, por exemplo, porque não é um ambiente para ele ali. E sim, ele vai preferir um ambiente rural, uma chácara, um sítio, ou ele vai preferir ir para a praia, por exemplo, ou não. Tem cachorro que vai adorar ir para o shopping, vivenciar esses ambientes. E aí, para isso acontecer, você vai ter que se tornar um especialista no seu cachorro. Entender o que ele gosta, o que ele não gosta e respeitar esses limites. Porque muitas vezes o seu cachorro está tendo um problema porque você está causando esse problema por não ter entendido quais são os limites dele. Então é importante você levar em consideração e não diminua o problema que o seu cachorro possa vir a ter. Apesar de filhote, ele é mera consequência do que você estimula ou deixa de estimular. Então é fundamental você apresentar isso para ele. Então, ensinar isso na infância é a sua prioridade. Além de ensinar quais são as regras, quais são os limites, o que pode, o que não pode. Enquanto filhote,
Você pode sim ensinar poucos exercícios de adestramento e de educação para ele começar a aprender, mas você não precisa ensinar de uma maneira rígida e de que ele é obrigado a fazer isso nessa fase, porque ele está aprendendo quem é você primeiro, ele está aprendendo a se relacionar com o ser humano. Só que se ele aprende um cenário no qual o ser humano só faz pressão, só faz coisa ruim, é chato, é durão, como que vai crescer a mente desse cachorro? Pô, o ser humano é um saco, aí ele pode ser um cachorro desamparado. É aquele cachorro que não brinca com as pessoas, é um cachorro que não tá nem aí, mas não porque ele aprendeu a ficar indiferente, mas porque ele aprendeu a não gostar, ele aprendeu a tolerar, ele vê que o mundo é cinza. É legal a gente não ter esse mundo cinza pro nosso cachorro, uma vez que a gente está pensando em ter um cachorro feliz, um cachorro saudável e um cachorro integrado. Então, espero que com essas informações você tenha primeiras direções do que começar a ensinar. Logicamente, se você não sabe como fazer isso, você vai precisar de um profissional qualificado com experiência em educar filhotes e que seja de acordo com o que você acredita que faça sentido para você dentro da sua realidade. Eu atendo de maneira presencial apenas aqui na minha cidade, que é o interior de São Paulo, mas se você quiser um atendimento online, eu também realizo e eu vou deixar o contato aqui embaixo. Além disso, eu tenho um outro formato que é um curso online, onde ele é separado por módulos a partir do absoluto zero, para quem não tem nenhuma noção do que fazer, que nesse curso eu ensino como você vai ensinar o seu cão, passo a passo, principalmente do zero. Primeiro os comandos, depois a gente vai integrar ele na nossa vida, sabendo como ele vai ficar nos ambientes da casa, a aceitar e tolerar objetos, até você integrar ele mais em outros lugares. Você vai viajar, você vai levar ele no carro, na praia, na chácara, em vários lugares que são interessantes. Se você não sabe como fazer, eu vou deixar o link aqui na descrição, além do link do meu contato direto para que você conheça a consultoria comportamental, e os vídeos que eu citei eu vou deixar também aqui na descrição. E eu agradeço por você chegar até aqui, e se você chegou até aqui, deixa o seu like, que isso vai ajudar muito o meu trabalho. Se inscreva aqui no canal para eu trazer mais informações como essa e muito mais, além de me deixa o seu comentário. Se você gostou dessa informação, se você já tinha pensado nisso ou não, se você não gostou, deixa o seu comentário também, que eu vou gostar de receber o seu feedback para aprimorar cada vez mais o conteúdo. E se esse conteúdo pode ajudar alguém, você vai clicar no aviãozinho aqui para compartilhar com alguém. Então, se você tiver alguma dúvida, eu puder te ajudar, deixa aqui que a gente vai fazendo o possível. E eu te vejo então no próximo vídeo.